Olá, tudo bem com vocês? Graça e paz, que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família. É um prazer estar de volta aqui no canal Falando de Cristo na Estrada, aqui no YouTube e na fanpage da Rádio Web Falando de Cristo na Estrada no Facebook. Estamos aí com a nossa campanha de oração, estamos postando o vídeo às 5 horas da manhã. Siga aí o nosso canal, visite as nossas playlists, será um prazer ter você junto com a gente, ajudando aí a levar a palavra de Deus e orando uns pelos outros. Como sempre, eu de cá, você de lá, em minhas mãos, a velha companheira, Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés e luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. E o nosso manual de estudos, Hebreus, mensagem para os últimos dias. Irmãos, passa rápido, né? Das 13 lições que nós vamos estudar, chegamos aí à lição número 9 com o título Jesus, o Sacrifício Perfeito. Sempre comigo, minha esposa, Dona Vilma, ela que alimenta a página no Facebook, Falando de Cristo na Estrada, lindas mensagens de reflexão todos os dias e os vídeos são postados também no Facebook, além do YouTube, e temos ainda o nosso Instagram, Falando de Cristo na Estrada. Vamos orar? Vamos falar com o Papai do Céu? Pedir ao Espírito Santo que conduza o estudo de hoje? Querido Deus, amado Pai, em sua presença, Senhor, pedimos perdão pelos pecados e falhas e lhe agradecemos porque temos a oportunidade de estudar a sua santa palavra. Que o seu Santo Espírito esteja conosco, esteja com cada família aqui representada, que ele nos capacite e que ele seja o nosso professor. Querido Deus, esteja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família mais uma vez, tá? É o nosso desejo, é a nossa oração. Essa campanha de oração que nós estamos fazendo, nós oramos durante uma semana por pessoas enlutadas, né? Porque a gente sabe quanto dói, né? Quanto machuca. E estamos orando por pessoas enfermas. Mas eu gostaria que vocês orassem também pelas pessoas. Irmãos, quanta coisa está acontecendo no mundo, né? Nós temos aí esse movimento russo invadindo aí a Ucrânia, né? Quanta tristeza lá. O início de uma guerra bélica, né? A gente sabe quantas vidas já foram ceifadas e quantas ainda poderão ser ceifadas, né? Vamos orar para que Deus coloque mais amor no coração dos homens, né? É o que nós estamos precisando. E que Deus proteja todas as famílias envolvidas ali naquele conflito. E orar também aí por um país vizinho nosso, eu não quero citar o nome aqui, talvez em outra oportunidade eu faça isso, né? Mas vocês têm acompanhado aí, através dos jornais, das redes sociais, um país que acaba de aprovar o aborto, né? Na gestação até 6 meses de vida. Uma criança com 6 meses de gestação não é mais crime o aborto nesse país. Vamos orar que Deus coloque amor. E eu fiquei entristecido ver ali as mulheres comemorando, né, uma vitória delas sobre o direito de poder matar um inocente com 6 meses de vida dentro do seu ventre. Só Deus, irmãos. Vamos orar uns pelos outros e vamos orar também por essas pessoas, tá? Vamos ao nosso estudo, vamos estudar. Nós estamos estudando, portanto, Hebreus, como eu falei para vocês, são 13 lições, chegamos aí à lição número 9. E essa lição, irmão, ela é muito interessante, porque Paulo, ele está fazendo ali um sermão, ele está se referindo ali ao Antigo Testamento, às pessoas que viveram naquele período, e traz isso para fazer uma aplicação direta aos cristãos, gentios e cristãos judeus, né? Ele vai ali incentivando eles a ter mais fé, né? E demonstrar mais fé através de amor, né? E agora ele fala que Jesus, ele é o sacrifício perfeito. Irmãos, isso é maravilhoso, em saber que Jesus é o sacrifício perfeito. O verso para a gente memorizar está aqui em Hebreus capítulo 10, verso 14. Aquele verso que eu falo que a gente deve gravar aí na memória. Hebreus 10, 14 está escrito: porque com uma oferta única aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Isso aqui, né, daria um sermão. Eu vou até repetir. Olha que palavras inspiradas. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, escrevendo para nós também, né? A Bíblia é para a gente aplicar em todo o tempo, então é para nós. Porque com uma única oferta... Desculpe aí, tá? Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Que maravilha saber disso. Irmãos, a ideia de um homem considerado culpado e executado na cruz
A ideia que esse homem fosse adorado como Deus era uma ofensa às pessoas da antiguidade. A referência escassa à cruz na literatura romana mostra a aversão a esse pensamento. A lei dos judeus declarava que o homem que fosse pendurado no madeiro era um homem amaldiçoado por Deus, está lá em Deuteronômio 21, 23, né? Então, os primeiros temas encontrados nas pinturas de túmulos cristãos foram ali o pavão, que supostamente simbolizava a imortalidade, a pomba, a palma do atleta vitorioso e o peixe. Mais tarde surgiram outros temas ali nos túmulos dos cristãos. Surgiram a Arca de Noé, Abraão sacrificando o carneiro em lugar de Isaac, Daniel na cova dos leões, Jonas sendo expelido pelo peixe, um pastor carregando um cordeiro, ou representações de milagres como a cura do paralítico, a ressurreição de Lázaro, né? Então, esses eram os símbolos de salvação, vitória e cuidado. A cruz, por outro lado, irmãos, transmitia uma sensação de derrota e vergonha. No entanto, a cruz se tornou o símbolo do cristianismo. Paulo chamou o evangelho de palavra da cruz em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 18. Então, nesse estudo, hoje e amanhã, nós vamos analisar a cruz, aqui no livro de Hebreus, tá? Então, o estudo é o estudo da cruz aqui no livro de Hebreus. Por que os sacrifícios eram necessários? O Novo Testamento, principalmente em Levítico, fala dos sacrifícios que foi dado por Deus. Foi Deus que pediu, foi Deus que passou tanto o desenho do santuário, né, para que Moisés fizesse conforme o santuário celestial, todo o material utilizado, também toda a mobília, né? Os 2 compartimentos, aliás, os 3 compartimentos, tudo era ali uma cópia do santuário celestial, tá? Mas Deus pede também para que eles fizessem ali o sistema de expiação, as ofertas, tudo dado por Deus. Então, por que os sacrifícios eram necessários? Hebreus 9:15, irmãos, explica que a morte de Jesus, como sacrifício, teve como propósito de oferecer remissão das transgressões que foram cometidas sob a primeira aliança. A fim do quê? A fim de que o povo de Deus pudesse receber a promessa da herança eterna. No Antigo Oriente Próximo, a aliança entre 2 pessoas ou nações era algo que envolvia uma troca de promessas sob juramento. E isso implicava a suposição de que os deuses puniriam os que quebrassem o voto. Muitas vezes essas alianças eram ratificadas por meio do sacrifício de um animal. Por exemplo, quando Deus fez uma aliança com Abraão, a cerimônia envolveu o ato de cortar animais ao meio. Leia Gênesis capítulo 15, do verso 6 ao verso 21. As partes caminhariam entre os pedaços em reconhecimento de que aqueles animais representavam o destino de quem quebrasse a aliança. Muito sério isso, né? Somente Deus andou entre os animais, com o propósito de comunicar a Abraão que ele não quebraria a sua promessa. Deus não precisava fazer isso, né? Alguns estudiosos dizem que Deus não passou, a Bíblia diz que uma chama de fogo passou entre os animais, né? Alguns estudiosos dizem que não passou, outros dizem que passou, mas eu quero que você mesmo compare. Leia aí Gênesis capítulo 15, do verso 6 ao verso 21, e leia também Jeremias 34, do verso 8 até o verso 22. E o que esses textos ensinam sobre a aliança? Bom, irmãos, você vai tirar aí um aproveitamento que a aliança com Deus é um compromisso sério. As 2 partes devem cumprir o seu voto. Israel sabia disso. Deus sempre cumpriu a sua parte, mas Israel falhou, né? Israel não cumpriu a sua parte, Israel foi infiel. Mas nós olhamos para Israel, e se olharmos para nós que já fizemos um pacto com Deus, nós estamos sendo fiéis a Deus? Fiéis a essa aliança? Irmãos, a aliança com Deus deu a Israel acesso à terra prometida como herança. Deus havia prometido e Deus cumpriu. Envolvia, no entanto, um conjunto de mandamentos e a aspersão de sangue sobre um altar, o que apontava o destino da parte que quebrasse a aliança. Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Hebreus 9, verso 22.
Nessa altura, você já deve estar me perguntando, mas eles não cumpriram a parte. E se os animais representavam o destino daqueles que não cumpriam a parte, por que eles não foram espedaçados como os animais? Por que eles não morreram como os animais? Pois é. Quando Israel quebrou a aliança, irmãos, Deus enfrentou um dilema doloroso. A aliança exigia a morte dos transgressores, mas o Senhor amava o seu povo. Se ele simplesmente desviasse o olhar ou se recusasse a puni-los, seus mandamentos seriam invalidados e este mundo mergulharia no caos. Porém, o que aconteceu? O Filho de Deus se ofereceu como substituto legal. Ele morreu em nosso lugar para que pudéssemos receber a promessa da herança eterna. Leia Hebreus 9:15, Hebreus 9:26, Romanos capítulo 3, do verso 21 ao verso 26. Isto é, ele defenderia a santidade de sua lei, ao mesmo tempo salvaria os que a violassem através da substituição, através de Jesus. Isso só poderia ser realizado por meio da cruz. Por isso a cruz é importante para o cristão. Por isso a cruz é o símbolo do cristianismo. Agora você deve estar se perguntando, e eu não vou responder, eu quero que você vá para a Bíblia, por que a lei é tão central na mensagem do Evangelho, né? Irmãos, agora tinha também vários tipos de sacrifícios, né? A morte de Jesus proporcionou perdão ou remissão de nossos pecados. Contudo, isso envolve muito mais do que o cancelamento da penalidade pela quebra da aliança. O sistema sacrificial israelita tinha 5 tipos diferentes de sacrifícios para expressar a riqueza do significado da cruz de Cristo. Leia você Efésios capítulo 3, do verso 14 a 19. Qual foi o pedido de Paulo em favor dos crentes? Que Deus lhes fortalecesse, que Cristo habitasse no coração deles, que eles fossem alicerçados em amor e que pudessem compreender e conhecer o amor de Cristo. Esta era a oração de Paulo, principalmente que eles compreendessem, que eles conhecessem o amor de Cristo. Vamos falar dos sacrifícios. O holocausto, ou oferta queimada, exigia que todo animal fosse consumido no altar. Está lá em Levítico capítulo 1. Ele representava Jesus, irmãos, cuja vida foi consumida por nós. Mesmo sendo igual a Deus, Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, né? Filipenses capítulo 2, do verso 5 ao verso 8, fala isso. Segundo tipo de sacrifício, a oferta de cereais demonstrava gratidão pela provisão divina do sustento para o seu povo, Levítico 2. Também representava Jesus, porque Jesus é o pão da vida, João 8,35, João 6,35, João 6,48. Por meio de quem temos vida eterna, Jesus, o pão da vida. Terceiro tipo, a oferta de sacrifício pacífico implicava uma refeição comunitária com amigos e família para celebrar o bem-estar. Levítico capítulo 3. Representava Cristo, cujo sacrifício nos proporcionou paz. Isaías 53:5, disse isso. Romanos 5:1, Efésios 2:14. O sacrifício de Cristo tem uma finalidade importante: dar para nós esta paz. Também enfatiza que devemos participar do sacrifício de Jesus, Santa Ceia, comendo sua carne e bebendo seu sangue, João capítulo 6, do verso 51 ao verso 56. Quarta oferta, irmãos, a oferta pelo pecado ou oferta de purificação. Essa provia a expiação pelos pecados. Levítico capítulo 4, verso 1, até Levítico capítulo 5, verso 13, fala da oferta pelo pecado, a expiação pelo pecado. Esse sacrifício enfatizava o papel do sangue do animal, que representava a sua vida, para oferecer redenção dos pecados, Levítico 17:11. E apontava para o sangue de Jesus, que nos redime de todos os nossos pecados, conforme está escrito em Mateus 26:28, Romanos 3:25 e Hebreus 9:14. E a quinta oferta pela culpa ou reparação. Levítico capítulo 5, verso 14 até Levítico 6, 7, fala dessa oferta pela culpa ou de reparação. Proporcionava perdão nos casos em que a reparação ou restituição era possível. O perdão de Deus não nos livra da responsabilidade de reparar ou restituir, viu?
Sempre que possível, nós devemos restituir a pessoa que nós prejudicamos, tá? Sempre que possível. Os sacrifícios do santuário nos ensinam que a experiência da salvação, irmãos, é mais do que apenas aceitar Jesus como nosso substituto. Também precisamos alimentar-nos dele, compartilhar seus benefícios com outros e reparar a quem prejudicamos. Amém? Agora, no Novo Testamento, e aqui no livro de Hebreus, essa carta, nós aprendemos que Jesus é o sacrifício perfeito. O sacrifício perfeito de Jesus. A pergunta é, como o sacrifício de Jesus é descrito em Hebreus 7:27 e Hebreus 10:10? Leia. Mas eu respondo para você, né? Ali diz que é um sacrifício definitivo. Um sacrifício feito de uma vez por todas. Para você entender, irmão e irmã, os sacerdotes levitas, nós já estudamos isso aqui, né? Que tinha que ser ali em maior número, porque a morte os impedia de continuar. Hebreus 7:23 diz isso, né? Eles são comparados a Jesus, que vive para sempre e tem um sacerdócio imutável. Hebreus 7:24, Hebreus 7:25. Os sacerdotes levitas, todos os dias e todos os anos, ofereciam dons e sacrifícios e eram ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Hebreus 9:9, Hebreus 10, capítulo 10, do verso 1 ao verso 4, fala isso. Agora, Jesus, no entanto, irmãos, ele ofereceu a si mesmo uma vez por todas um único sacrifício. Hebreus 10:10, Hebreus 10, 12 a 14 fala isso. Que Jesus ofereceu a si mesmo, uma vez por todas, um único sacrifício que purifica a nossa consciência. E aqui é uma coisa muito importante, né? O sacrifício de Jesus tem o poder de purificar a nossa consciência e aniquila o pecado. Hebreus 9:26 diz que o sacrifício de Jesus tem o poder de aniquilar o nosso pecado, além de purificar a nossa consciência, além de perdoar os nossos pecados, né? As nossas transgressões. Seu sacrifício é superior ao de animais, pois ele era o Filho de Deus. Hebreus 7, 26 a 28, nós estudamos aqui. Sacrifício perfeito, porque nós estamos falando do Filho de Deus que cumpriu perfeitamente a vontade do Pai. Hebreus capítulo 10, do verso 5 ao verso 10. Então, irmãos, a descrição do sacrifício de Jesus, como tendo ocorrido uma vez por todas, tem várias implicações importantes. Primeiro, seu sacrifício é eficaz e nunca será superado. Os sacrifícios dos sacerdotes levitas eram repetidos porque não eram eficazes. Caso contrário, não precisava, né, ser repetitivos, né? Porque os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Paulo escreve aqui no capítulo 10, verso 2 de Hebreus. Em segundo lugar, os diferentes tipos de sacrifícios do Antigo Testamento se cumpriram na cruz. Jesus não apenas nos purifica do pecado, conforme está em Hebreus 9:14, mas Jesus nos provê a santificação, conforme está em Hebreus 10, de 10 a 14. E ele nos purifica e nos provê a santificação ao afastar o pecado de nós, Hebreus 9:26. Antes que os sacerdotes se aproximassem de Deus no santuário e ministrassem em favor de seus semelhantes, eles tinham que ser limpos e santificados, ou consagrados. Leia lá Levítico capítulo 8 e 9, né? O sacrifício de Jesus nos limpa, nos consagra. Para quê? Para que possamos nos aproximar de Deus com confiança e servi-lo como sacerdócio real, conforme está em Hebreus 9:14 e 1 Pedro 2:9. Sacerdócio real. Então, queridos irmãos e irmãs, o sacrifício de Jesus também alimenta a nossa vida espiritual. Oferece um exemplo que precisamos seguir. Hebreus nos convida a fixar os olhos em Jesus, especialmente nos eventos da cruz, né? E seguir a sua liderança. Hebreus capítulo 12, do verso 1 ao verso 4, Hebreus 13, do verso 12 ao verso 3, ele vem trazendo esse foco para nós termos Jesus como líder a ser seguido. Aliás, ser discípulo é isso, né? O discípulo, ele segue, ele imita, ele quer fazer igual ao seu mestre, né? Então, nós somos cristãos, discípulos de Jesus,
seguidores de Jesus, imitadores de Jesus. Ele é o nosso exemplo de liderança que nós devemos seguir. Eu vou deixar uma pergunta para você refletir. A cruz, ela é a base de todos os benefícios divinos. Todos. Purificação do pecado, santificação para servir, alimento para crescer. Agora, como desfrutar o que recebemos de Jesus Cristo? Eu quero confessar uma coisa para vocês. E eu vou repetir. A cruz é a base de todos os benefícios divinos. Purificação do pecado, santificação para servir, alimento para crescer. Como desfrutar o que recebemos de Jesus Cristo? Irmãos, eu vou falar por mim, tá? Eu vivo isso no dia a dia. É aquilo que nós podemos chamar de milagres, né? É aquilo que nós chamamos de bênção. É muito bom saber que nós temos um Deus que nos ama, um Deus que nos cuida, um Deus que nos fez, por isso que nos conhece e que demonstra esse amor aqui na cruz. Que amor é esse, né? Que amor é esse? E estando no céu, não está de férias. Estando no céu, está trabalhando ao nosso favor. Jesus, como nosso advogado, né? Nosso sacerdote fiel, que não morre, sacrifício perfeito, tudo isso a nosso favor. Então nós podemos desfrutar. Entender que tudo o que temos é dele. Nós somos apenas mordomos. Nós gerenciamos as coisas aqui para ele. Por isso temos que ter muito cuidado. Nós gerenciamos a família, nós que somos homens, a esposa, os filhos, os negócios do dia a dia, tudo pertence a ele. Até esse ar que eu estou respirando agora, né, a gente deve cuidar porque pertence a ele. Nós somos apenas gerentes. E um dia ele vai perguntar o que nós fizemos com essa responsabilidade e com esse privilégio que ele nos deu. Então eu agradeço a Deus todos os dias por viver essa bênção de saber que eu tenho um papai que me ama, Abba Pai, e que ama você também. Abba Pai. Oremos? Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, por essa mensagem de Hebreus. Muito obrigado porque ela é maravilhosa e ela vem ao encontro de nossos corações para entendermos tudo que o Senhor fez e tudo que o Senhor está fazendo em prol de nós. Muito obrigado, meu Pai, por nos amar tanto assim. Muito obrigado por perdoar os nossos pecados. Muito obrigado por transformar a nossa mente. Muito obrigado por afastar o pecado de nós. Muito obrigado, meu Pai, por esse processo que nós chamamos de santificação, onde o Espírito Santo está nos conduzindo. Batize o irmão, a irmã, batize a todos nós com o Espírito Santo hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Que Deus abençoe ricamente você e abençoe toda a sua família, tá? Não esqueça, vamos orar por essas pessoas que estão sem amor, né? Vamos orar para que Deus coloque mais amor nos corações dos homens. Amanhã, então, nós vamos falar, irmãos, o tema é a cruz e o custo do perdão. Tem muita gente que banaliza isso, né? Ah, eu posso continuar pecando, eu posso continuar fazendo o que eu quero, porque ao entender dessas pessoas, o pecado vai caindo automaticamente nas costas de Jesus, e não é assim. Hebreus mesmo diz que aquele que pecar deliberadamente depois de ter conhecido a verdade, há uma expectação horrível, né? E vamos falar também sobre o juízo e o caráter de Deus, né? Deus, ele é o nosso advogado, ele é o nosso sacerdote, mas não esqueça que ele é o rei também. E como rei, ele também é o juiz. Tá? Como rei, também é o juiz. Tem uma caderneta, um livrinho lá no céu, onde tudo é anotado. Tá? Tudo é anotado. A Bíblia fala de vários livros, né? O livro da vida e esse livro das anotações. Tá bom? E ele está em todos os lugares. Portanto, meu irmão e minha irmã, peça a Deus que esteja dentro do seu coração, te transformando em pessoa melhor todos os dias, para que você possa dar os frutos do Espírito Santo. Amém? Pense nisso, um forte abraço e até amanhã.